Eu estou impressionado com a disposição da nossa querida Tânia Tereza. Eu disse para ela hoje assim: você tem garganta para ministrar para nós hoje à noite, depois de 2h30 de ministração à tarde? Ela disse: tenho. Eu disse: glória a Deus. E eu disse: que bom quando a gente encontra pessoas apaixonadas no cumprimento do seu chamado e do propósito de Deus para com a sua vida. Nenhuma outra forma é melhor de receber uma princesa e um príncipe do que orando por eles. Pastor Otton está cuidando ali do material. Nós vamos orar por eles. Levante a sua mão na direção deles. Obrigado, Senhor, por ter trazido a tua filha para ser profeta da palavra aos nossos corações nesta noite. Como sempre tem acontecido, use-a mais uma vez, com graça, poder e glória, para que os nossos corações sejam ministrados. No nome de Jesus, eu peço que seja assim, agradecido. Amém e amém. Deus abençoe. Graça e paz, amados do meu Pai. Nós precisamos remir o tempo. E eu preciso de um casal voluntário aqui, agora. Venha já, ou por livre e espontânea pressão, eu vou escolher um casal. Ai, já levantou ali, gostei de ver. Isso mesmo, suba aqui. Suba. Eu preciso de vocês para me ajudar a pregar nessa noite. Vamos aplaudir os dois. Fica de lado para a congregação, um de frente para o outro. Isto. Solta essa caneta. Isto. Abraça ela e ela abraça você. Isso. E dorme. São marido e mulher, né? Dorme. Eu preciso te contar que em qualquer público, em qualquer plateia, em qualquer país, que chama um casal voluntário, não combinamos nada. Manda abraçar. O que ocorre é exatamente isso aqui. Não importa a estatura dela, ela pode ser maior do que ele, mas ela se aninha no peito dele. E ele coloca o braço sobre ela, como uma cobertura, uma proteção. Isso é natural. Isso é natural em nós. Nós fomos feitos para andarmos assim, dessa forma. Mas eu quero te lembrar o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Gênesis 5, versículo 1, está escrito assim. Primeiro em diante. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. E os abençoou. E lhes deu o nome de Adão. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Homem, humanidade. Adão. No dia em que Deus formou o homem, a humanidade, macho e fêmea, os formou. Agora é plural. E os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Vou repetir. No dia em que Deus formou o homem, singular, macho e fêmea, os formou. Está escrito na palavra. Singular. Não, plural agora. E os abençoou. E lhes deu, e deu a eles o nome de Adão. Aqui está Adão. Aqui está Adão, tem toda a natureza da raça humana, toda. Aqui está Adão. O original da palavra é Ixixá. Aqui contém tudo que tem a raça humana. Deus fez um boneco só, um ser só, do pó da terra, um só. Quando Paulo esteve em Atenas, falando aos atenienses, lá no Areópago, livro de Atos, ele fala: de um só fez toda a raça humana. De um só. No mesmo livro de Gênesis, está escrito que Deus fez cair pesado sono sobre Adão. Abriu o seu peito.
tirou uma parte, levou, transformou e devolveu. E essa parte que ficou disse: ela é osso dos meus ossos. Ela é osso dos meus ossos, Carne da minha carne. carne da minha carne. Por isso, Por isso, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e unir-se-á a sua mulher, serão os dois e serão os dois uma só carne. uma só carne. Agora é Ish e Ishá. São parte de um todo. Deus escolheu fazer dessa forma. Muito obrigada. Foi escolha de Deus. Ele escolheu fazer dessa forma. Ele tirou parte do ser que havia criado. Ele não criou outro ser. Ele deu nova forma para parte do que havia criado. Transformar é dar nova forma. E devolveu. E juntos eles passaram a ser um só. Diante de Deus, um só. Você observa que os textos bíblicos que falam de casamento de marido e de mulher, deixa muito claro que não são duas pessoas. A carta aos Efésios, que é muito lida nos casamentos, aonde o apóstolo Paulo nos ensina: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, lavando-a e purificando-a pela palavra. Ele diz: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a cuida, dela cuida e alimenta. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Está dizendo, é carne da carne. Você vai ver no texto de 1 Pedro, capítulo 3, quando ele diz: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, dando a vida, né, por ela, foi o que Cristo fez. Mas, maridos, vivei a vida comum do lar, agora Pedro fala. Sabe o que é comum? É comum. Comum é comum, viver a vida comum do lar, com discernimento. Queridos, discernimento não é entendimento, não é conhecimento. Discernimento é espiritual. O apóstolo está dizendo, discerna espiritualmente, que você e ela tem que viver como um só, como um só. E ele diz, tratando-a com dignidade, como a parte mais frágil. Ele não diz a pessoa mais frágil. Ele diz a parte mais frágil. E o versículo termina, sabe como? Para que não se interrompam as vossas orações. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Juntamente herdeiros da mesma graça de vida. É como se Deus estivesse dizendo, olha, aqui tem uma barra de ouro, ou eu dou para os dois, ou eu não dou para nenhum. Porque vocês têm direito a essa herança juntos, como parte de um todo. E eu preciso dizer para vocês algo espiritual nessa noite. Tudo é espiritual aqui, mas eu quero te falar de como o mundo espiritual age. Sabedor Satanás, desde o Éden, que o projeto de Deus é que seja uma só carne, que vivam comum, com discernimento. A artilharia do inferno está toda detonada para o casamento, toda. Satanás sabe que quando ele atinge famílias, quando ele separa casais, ele está não apenas trazendo para um homem e uma mulher infelicidade, para os filhos, um sofrimento de falta de cobertura do seu pai, porque invariavelmente é com a mãe que a criança fica e o pai vai-se embora.
Mas ele também está trazendo uma forma de bloquear as bênçãos de Deus para cada um deles. Um dia Deus chegou para um homem chamado Abrão. Ainda não era Abrão. E disse: olha, eu vou te fazer pai de multidões. Você vai ser abençoado em tudo que fizer, tudo que você tocar vai ser abençoado, onde pisar a planta dos pés também. Aquele que te abençoar será abençoado, o que te amaldiçoar também será amaldiçoado. Olha as estrelas do céu. Tua descendência será tão numerosa quanta. E fez uma promessa para um homem, para Abrão, ou Abrão. Ele e ela, os dois, entenderam que Deus estava falando com uma pessoa só, dos dois. Que Deus estava falando com um e que não estava falando com parte do casal. Mas estava falando com o homem, com o macho, Abrão. E você conhece a história. Sara já era mulher de idade, avançada em dias, não menstruava, cessou o costume das mulheres. Teve uma ideia. Arrumar uma escrava egípcia para coabitar com Abrão. Abrão achou a ideia horrorosa, resistiu 3 dias, falou que não queria, que não ia se deitar com uma mulher mais jovem, que preferia ficar com ela. Foi assim? Deitou-se com Agar. Nasce Ismael. Ismael tinha 13 anos. 13 anos. Quando os anjos foram visitar a casa de Abrão. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí pergunta para Abrão: cadê Sarai, tua mulher? Como assim? Cadê Sarai? Porque é dela que vai vir a promessa de Deus. É da sua esposa que virá a promessa de Deus. Deus não deu a promessa para a porção masculina. Deus deu a promessa para uma unidade chamada família. Deus deu a promessa para ambos. Falando ele com o marido, estava incluindo a esposa. Às vezes Deus fala com o homem, às vezes Deus fala com a mulher. Você vai encontrar textos bíblicos, não só do anjo visitando Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, mas vai encontrar um anjo visitando a mulher de Manoá e dizendo para ela: você vai gerar um filho, vai nascer um libertador de Israel, que era Sansão. Deus fala com um, às vezes. Um pode estar no campo, outro pode estar no escritório. Mas quando Deus fala com um, Deus está falando com os dois. Porque para Deus, eles são um. Deus não vê pessoas separadas dentro de um casamento. Ele vê partes de um todo. Uma das estratégias do diabo é ferir o nosso coração por tabela, fazendo com que um produza uma atitude, um ato, que vai contrariar o outro. E aí resolvemos desistir. É comum desistir hoje. O padrão do mundo é desistir. O padrão do mundo não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é um amor que tudo sofre, tudo suporta e não desiste nunca. Mas o padrão do inferno é desistir imediatamente. E sabe o que acontece? As promessas, as bênçãos, o que Deus tinha preparado antes da fundação do mundo, para aquele casal e, consequentemente, para a sua herança, para os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, não vem. E você conversa com algumas pessoas, atende um casal que há uma história de adultério, por exemplo, vamos pegar o grave, que não é menos grave do que afronta verbal, nem mais grave do que humilhação.
nem menos grave do que mentira, nem mais grave do que descaso, mas vamos pegar o adultério. Aí eu estou com os brios arrebentados e eu vou desistir desse casamento. E você vai trabalhando com a pessoa e diz, ministramos casais, eu e meu marido, e você diz para ela assim, não desista. A graça que você recebeu, é hora de você ofertar. Você foi beneficiado com a grande graça que te rendeu salvação, e agora você tem a oportunidade de oferecer essa graça através do perdão para o seu cônjuge. Deus é Deus de restauração. Nós servimos a um Deus que veio com o seu Filho para uma cruz para reconciliar o mundo. Reconciliação faz parte do plano de Deus. E a pessoa fica relutante. Não, pastora, não. Eu costumo sempre perguntar, pastor Josué, para os homens, porque são eles que ficam mais feridos e não querem de forma nenhuma admitir a hipótese do perdão quando ocorre o adultério. Eu pergunto sempre para eles, por um acaso, em algum momento do seu matrimônio, você cometeu adultério? Seja sincero comigo. Ela está fazendo hoje, está doendo terrivelmente no seu coração, mas me responde, só cá entre nós dois. Pastora, a senhora sabe como é que é, homem, né? Ah, então você andou praticando a mesma coisa há algum tempo atrás? Pastora, mas depois disso eu me converti, me tornei nova criatura, as coisas mudaram, coisas velhas já passaram. Pois é, mas sabe o que você fez quando você trouxe para o seu casamento essa contaminação espiritual? Você contaminou a sua esposa. Você praticou primeiro e você trouxe, é como a gripe, como alguma coisa que você pegou e tem uma notícia para dar. Camisinha segura AIDS, mas não segura demônios. E você trouxe a contaminação para o leito conjugal. E agora, o que você trouxe para o leito conjugal está aflorando na sua esposa. Porque é muito comum, depois de 1, 2, 3, 4 traições, aí a mulher acaba fazendo também. E eu volto à carga e falo para ele, olha, independente disso, tem solução. Deus pode fazer tudo novo, limpar, renovar essa aliança, trazer luz aonde há trevas no seu casamento, fazer tudo novo. Pastora, mas isso é muita humilhação. Verdade. Eu quero te lembrar o que está escrito em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, versículo 5 em diante. Pois ele humilhou-se, subsistia como Deus, tornou-se figura humana e humilhou-se para ir para a cruz, para morrer a nossa morte, para nos redimir. Eu lembro de uma cena do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, que poucas pessoas entenderam. Jesus estava torturado, sangrando, desmanchando-se em suas dores, e a figura que representava Satanás passa com um bebezinho no colo e olha com um olhar zombateiro para Jesus. Sabe o que aquela cena diz? Satanás está dizendo para Jesus, eu cuido dos meus filhinhos. E o teu pai está destruindo você por causa de um bando de pecadores. E aí eu pergunto para aquele moço, tem humilhação maior do que essa? E a nossa redenção foi consequência dessa humilhação. Se você tem que ser como Cristo, para a igreja, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, lavando-a e purificando-a pela palavra, é hora de você manifestar Jesus no seu casamento, liberar o perdão e cobrir espiritualmente a sua esposa.
para que haja uma restauração na sua casa, na sua família. E ele diz, pastora, mas eu não consigo me esquecer. Mas quem diz que perdoar é esquecer? Não é amnésia. Deus não dá doença, Deus não dá amnésia. Perdoar não é esquecer. Você vai se lembrar o resto da sua vida. Mas vai se lembrar da grandeza, da liberalidade do seu perdão. Oferecido como uma gratidão ao perdão que recebeu da cruz. E tem mais, se ela está arrependida, Deus a perdoou. Porque o arrependimento é eficaz para a liberação da graça. E se Deus a perdoou, quem é você, cara? Para não perdoar quem Deus perdoou. Você é mais justo do que Deus? Você tem um juízo mais apurado do que Deus? Como você vai negar perdão para quem Deus não nega? E ele volta à carga, ele fala, pastora, mas está doendo muito. E eu pergunto, você acha que Cristo, quando na cruz, disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Você acha que não doía? Você acha que a cruz foi um lugar sem sacrifício? Nós vivemos falando do sacrifício da cruz, do sacrifício da cruz, do sacrifício da cruz. Muita dor, muito sacrifício, grande perdão. Maior a dor, maior a grandeza do perdão. Quanto mais dói, maior é a grandeza da liberalidade, da graça de perdoar. E às vezes, depois de tudo isso, ele fala, mas eu decido separar, pastora. Eu não quero mais perdoar. Porque se ele não consegue ter um coração que abrande esse furor que está no coração dele, ele vai atormentar essa mulher o resto da vida. Vai ser como um defunto numa gavetinha que ele abre e fala do defunto, empurra de novo. E abre e fala do defunto, empurra de novo. Perdoar é riscar a dívida. Não me deve mais nada, não pode me cobrar mais nada. O perdão da cruz foi riscar o escrito da dívida. E se essa dívida foi perdoada, c'est fini. Não se fala mais nisso. Ninguém mais pode me cobrar o que eu não devo. Mas depois de tudo isso, ele fala, eu decido separar. Ou então, às vezes, ainda vem uma pergunta. Uma vez lá nos Estados Unidos, depois de 6 meses trabalhando com um casal. Ele estava arrependido, ele havia cometido adultério, ele estava arrependido, ele estava dando provas inequívocas da transformação. Havia realmente um arrependimento sincero, e o arrependimento é eficaz para liberar a graça de Deus, eu repito. E aquele moço estava se sentindo perdoado por Deus, estava se sentindo pleno da graça de Deus. Mas a mulher, coitada, amargura pura. E depois de ficar um tempo lá, quase 6 meses, um dia eu disse para ela, olha, eu não tenho mais o que te falar. E eu não tenho mais o que investir, nem de oração, nem de confronto, nem de argumentos humanos. Eu não tenho mais nada para falar para você. Você quer separar, não quer? Ela disse para mim, pastora, quem me garante que esse homem, sendo perdoado, não vai voltar a cometer adultério? Quem me garante que não vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta vez? Eu disse para ela, ninguém te garante. Ninguém. Nem Deus, porque Deus dá o livre-arbítrio. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Desde o Éden o Senhor falou isso. Mas eu tenho uma perguntinha básica para te fazer. O que vai ser pior para você? Daqui 5 anos. Você rompe hoje, porque o seu coração é duro, porque você tem dureza de coração, incapaz de perdoar. E daqui 5 anos, você vai olhar para trás e você vai ver que é verdade, esse homem está transformado. E esse homem
você perdeu. Você perdeu. Você aguentou esse homem enquanto ele era safado. Agora que ele está restaurado, você desiste dele, você perdeu ele. E eu garanto para você que ele vai acabar arrumando alguém. Não vai ficar sozinho. Ou vamos para a segunda opção. Esse homem pode, no meio do caminho, pecar outra vez. Sei lá, se não passar por uma libertação, se não houver uma profundidade de tratamento desse assunto, heranças espirituais e tudo mais que tem na vida desse moço. O que é pior para você? É ver que esse homem está transformado, você perdeu, ou ter que perdoar ele novamente daqui 4, 5 anos? Falei, não me responda. Eu não quero a resposta. Eu estou perguntando para você responder para você mesma. E ela escolheu perdoar. Eles estão bem, todo ano, no aniversário de casamento, eles me ligam dos Estados Unidos. E agradecem, pastor, obrigada porque a senhora investiu o seu tempo. Investiu a sua fé naquilo que nós tínhamos por perdido. E eles vão muito bem, obrigado, e os filhos vão muito bem, obrigado, e a família caminha em graça. Eles têm rebanho hoje nas mãos deles. Hoje eles são instrumentos de Deus para curar famílias. Para mostrar que é possível a restauração, é possível a restituição. Porque que coisa terrível seria nós acreditarmos num Deus que abre o mar vermelho, que tira a água da rocha, que manda maná do céu, que ressuscita morto, mas que não resolve casamento. Quem seríamos nós? Mas às vezes a pessoa fica irredutível. Ela, o nome disso é obstinação. Ela é obstinada na dureza de coração. Eu já tomei a minha decisão, pastora. Não tem conversa. Estou com meus brios feridos e acabou para mim. Aí eu digo assim, você sabia que na Bíblia está escrito que vocês são parte de um todo? Que vocês têm que viver como um, a vida comum do lar, comum. Discernindo espiritualmente que vocês são um, para vocês não terem a oração interrompida, ou as orações interrompidas, e porque são herdeiros da mesma graça de vida. E graça não é só salvação, igreja. Eu preciso da graça de Deus a cada manhã para tudo na minha vida. É graça sobre graça. A graça dele é melhor que a vida para mim. E a pessoa fala, não, pastor, eu vou separar. Aí eu falo para ele, olha, deixa eu te contar uma história. Deus tirou o povo do Egito com o propósito de colocar na terra prometida. Não havia outro propósito no coração de Deus. Uma terra que não só manava leite e mel, como todos nós sabemos, mas além de manar leite e mel, era uma terra que tinha muitas coisas excelentes. Moisés, quando está exortando o povo, porque ele não vai entrar na terra prometida e já sabe disso, mas o povo que já sobreviveu, os jovens que eram crianças, que não morreram no deserto e entrarão, ele chama a atenção daquele povo. Ele diz assim, versículo 4 de Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Versículo 10, abre os ouvidos. Igreja, ouça o que o Espírito diz. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas
cidades que tu não edificaste. Fala, grandes e boas cidades. Casas cheias de tudo que é bom, que não adquiriste. Diga, casas cheias de tudo que é bom. Vinhas e olivais que não plantastes, poços que não abristes. Quando comeres e te fartares, guarda-te, não te esqueças do Senhor que te tirou do Egito, da terra da servidão. Espera aí. Então, a terra prometida era um lugar que não só manava leite e mel, mas tinha cidades grandes e boas levantadas, que não foi aquele povo que levantou, foram os gigantes da terra prometida. Haviam casas cheias de tudo que é bom. O que é tudo que é bom, igreja, naquele tempo? Não sei, mas hoje eu sei. Casas cheias de tudo que é bom, tudo de excelente, tudo de qualidade. Poços que não abristes, poços de água, que no deserto era como ouro, e poços de petróleo, betume, riquezas, tesouros escondidos na terra. Vinhas e olivais que não plantastes. Vinhas e olivais eram os negócios mais excelentes daquele tempo. Quais são os negócios mais excelentes hoje? Talvez uma agência de automóvel, talvez uma loja de eletrodoméstico. Vinhas e olivais eram os negócios mais excelentes daquele tempo. Então, a intenção do coração de Deus era colocar o povo num lugar de vida e vida em abundância. Era colocar aquele povo num lugar que eles teriam plenitude de vida e a graça do Senhor se manifestaria sobre eles em todas as áreas da vida deles. Esse era o projeto, ao tirar do Egito e colocar na terra prometida. Algumas pessoas, e não poucas, porque eram 800.000 homens, e só Josué e Caleb entrou. Algumas pessoas não entraram, elas ficaram rodando 40 anos no deserto. Agora tem algo que nós precisamos lembrar. No deserto havia cuidado de Deus. Nuvem para proteger do sol de 47, 50 graus. Coluna de fogo para proteger de chacais, serpentes, escorpiões. Roupa crescia com o corpo, sapato com os pés. Ninguém adoeceu. Comida caía do céu, água saía da rocha. Sabe como é o nome disso? Misericórdia de Deus. A misericórdia que se renova a cada manhã e a causa de não sermos consumidos. Misericórdia. Deus, mesmo na hora em que está pesando a mão, é misericordioso e não deixa o povo perecer sem o básico do básico do básico do básico. Mas eu quero te dizer que casas enormes, cidades grandes, negócios excelentes, riquezas, não é básico do básico do básico do básico. E por que aquele povo não teve o excelente e teve o básico? Porque escolheu não ouvir a voz de Deus. Porque escolheu ser um povo obstinado. E aí, eu voltando àquele casal, eu digo, tudo bem, você pode separar, mas eu preciso te contar. Que quando Deus fala na palavra dele, que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, significa que tudo aquilo que está preparado desde antes da fundação do mundo, para vocês dois, nenhum dos dois vai receber. Mas, pastora, eu conheço o cara que já largou da primeira, já largou da segunda, já está na terceira. Um dia eu encontrei no shopping, lá em Resende, uma pessoa que estava com um bebezinho no carrinho.
e uma esposa do lado que eu não conheci. E ele falou: pastora, eu quero te apresentar minha esposa atual. E eu olhei para ele e falei: vai desatualizar quando? E aí você chega para uma pessoa dessa e fala: como está a sua vida? Ah, pastora, estou indo. Você está indo. De batalha em batalha, de luta em luta, mas eu estou indo, tenho sobrevivido. Pois o que Deus tinha para você, quando você estava na aliança do seu casamento, o que Deus tinha para você, quando você decidiu não perdoar, o que Deus tinha preparado para você, quando você ainda podia consertar, você nem tem noção. Ah, pastora, mas eu estou bem, eu tenho vivido assim, 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 eu tenho um carrinho, tenho uma casa boa de aluguel. Você sabe o que você teria de plenitude e alegria, filhos benditos, família à roda da tua mesa, a esposa como uma videira, e os filhos como flecha na aljava do guerreiro. Você não tem noção o que você teria. Poucas pessoas estiveram hoje na oficina por questão estratégia, né, de acomodação. Eu falei de paternidade. Uma das formas que Satanás encontra para destruir o coração das crianças no que se refere à paternidade e conhecer Deus como Pai é fazer a separação conjugal. Eu falei hoje que o pai, ele é um referencial da paternidade de Deus. Eu falei que o pai é um modelo que o filho olha e vê a provisão, a proteção, o cuidado, a atenção e tem facilidade de chegar ao conhecimento de um Deus Pai que tem tudo isso para dar por toda a eternidade. E quando um pai é estuprador, por exemplo, o menino vem para a igreja e não quer Deus como pai, quer só Deus, Yahvé, Jeová, mas não quer Deus Pai, porque pai é estuprador. Um pai violento, um pai omisso, um pai ausente, um pai que foi embora. Além de perder as bênçãos, que estavam preparados pelo Senhor para entregar para essa casa. E quando eu falo casa, é família. Ainda tem um legado espiritual para gerações que podem se perder no meio do caminho, porque perdem o link com Deus pela orfandade espiritual. E aí eu pergunto para você, por que mesmo que aquele rapaz está deixando a sua esposa? Na verdade, por causa da reputação. Por causa da reputação. Eu não quero ser conhecido como um cara banana. A sua reputação, querido, ela desaparece debaixo da graça de Deus. A Bíblia é um livro que tem exposto com publicidade por toda a história da humanidade quedas de heróis da fé. Quedas. Deus pega uma prostituta chamada Raabe e bota essa prostituta na linhagem de Jesus. Deus expõe o adultério de Davi. Deus expõe a promiscuidade de Salomão. Deus expõe até Abrão. Abraão entrega Sara na mão de Faraó. Ninguém entende porque aquele povo ficou cativo 430 anos. Ah, não entende? Eu entendo. Um dia Abraão chegou para Sarai e desprotegeu. Aquela cobertura desapareceu. Tem fome, vamos parar no Egito. E você, sendo bela como é, vai ser desejada por Faraó. O meu problema não é você, Sarai, ser desejada por Faraó. O meu problema é ele me matar. Então você fala que é minha irmãzinha. E Faraó leva Sarai. E algumas pessoas pregam que não aconteceu nada.
Eu acho impossível não ter acontecido, porque os historiadores que fazem a cronologia bíblica dizem que ficou 11 anos lá. Abraão ficou muito rico. A Bíblia diz que nasceram-lhe bois, ovelhas, gados. E mais, quando o Egito começa a sofrer calamidade pela mão de Deus pesando naquela terra, Faraó chega para Abraão e fala: o que fizeste? Porque me disseste que ela era tua irmã, eu a tomei por mulher. Está escrito isso. Deus perdoa isso? Perdoa. Deus perdoa o adultério de Davi? Deus perdoa. Porque faz parte da natureza dele, esse amor incondicional. Eu fui pregar num presídio em Guarapuava, presídio de segurança máxima, dezembro do ano passado. Aqueles homens todos presos, cabeça baixa, a ordem do governo do presídio era que eles não se levantassem. Calados, mãos para trás. Falou que uma juíza ia pregar, uma juíza ia pregar. E eu só consegui entrar lá por isso. E aqueles homens humilhados, abatidos ali na minha frente. E Deus me direcionou que eu tinha que dar o meu testemunho. Meu testemunho está no YouTube para você ver se quiser. E eu comecei dizendo para aqueles homens: a única diferença entre vocês e eu é que eu não cheguei a consumar o que eu pensei. Porque 4 dias antes de conhecer Jesus, eu peguei uma faca desse tamanho para matar o meu pai. E só não matei porque ele era um homem grande, segurando meu braço. E eu tentava furá-lo de todo jeito com aquela faca. Hoje eu contei para o pessoal, eu roubei, eu furtei. Eu tinha necessidade de dinheiro e eu furtava por causa disso. Não tinha referência de família. O dia que eu encontrei Jesus, eu queria me tornar uma prostituta. Eu fiz planos de prostituição 4 dias, porque eu encontrei meu pai com uma prostituta na minha casa, na minha cama. E eu fiquei indignada, queria matar meu pai, não consegui, tentei me matar, não consegui também. Ah, é para viver? Ok. E eu comecei a planejar vingança, vingança. Vou me tornar uma prostituta. Depois que eu me deitar com a metade dos homens da cidade, eu vou chegar para meu pai e vou dizer: pai, o senhor ama prostitutas, não ama? Pois aqui está uma, pode me amar também. E eu disse para aqueles homens, e eu só não me tornei uma prostituta porque eu estava na beira do abismo. E Deus teve o cuidado de enviar um filho dele, que teve a dignidade de dizer: não, não quero teu corpo, eu quero apresentar Jesus para você. É o meu marido, é o pastor Otto. Mas eu estou contando isso para você, porque naquele dia, naquele presídio, eu contei a minha miséria para aqueles homens, e eu falei: e a única diferença entre eu e vocês é que eu não matei, mas eu queria matar. É que antes de entrar para um presídio, porque era certamente o meu destino, eu tive um encontro com Deus, com a graça e com a misericórdia tão grande, tão grande, tão grande. Lavou de toda a minha sujeira. A Bíblia está cheia de gente que não está preocupado com a reputação, está dormindo, aguardando a eternidade. A sua reputação não é mais importante do que a sua salvação, a sua libertação e a restauração da sua casa. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Cobrindo a igreja, derramando sangue por ela e perdoando tudo aquilo que a igreja fez de errado. Alguns casais vieram para esse lugar
como último recurso, estão à beira da separação. Eu quero dizer para vocês algo. Meu pai fazia 29 anos que ele tinha saído de casa quando ele voltou. 29 anos depois, ele caiu em si, quando se converteu ao Senhor Jesus e voltou para casa. Foi lindo, eles terminaram juntos, morreram salvos, morreram juntos. Mas eles perderam tantas coisas nesses 29 anos. Perderam de acordar juntos todos os dias. Perderam de serem um a cada manhã, olhar um para o outro, abençoar, ministrar sobre a vida do outro. Perderam de ver os filhos crescerem juntos. A separação, igreja, é uma tragédia, aonde só o inferno ganha. Só Satanás ganha. O projeto de Deus é perfeito, como perfeito ele é. O projeto de Deus é que marido e mulher fiquem juntos até que a morte os separe. O ano que vem, eu e o pastor Otto vamos fazer 50 anos de casados. Dia 10 de julho. Alguém traz o pastor Otto aqui, por favor. Fala que eu estou chamando ele aqui. Nós temos filhos, netos, e acho que vamos ter bisnetos. Porque a nossa neta mais velha tem 27 anos. O projeto de Deus é esse. O projeto de Deus é que você envelheça junto. Eu vou a casamentos e vejo aquela ornamentação toda, aquele vestido maravilhoso, vejo todo aquele aparato riquíssimo, caríssimo. E sabe o que eu digo? Eu digo um casamento de ouro. Não é um casamento caríssimo. Um casamento de ouro é um casamento que faz 50 anos juntos. Esse é um casamento de ouro. O projeto de Deus inclui o perdão. Quando Deus formou, como você viu aqui, macho e fêmea os formou e os abençoou, eles deu o nome de Adão, humanidade, e separou para andarem com pernas diferentes, separou um comportamento diferente, dela feminino, dele masculino, como os médicos ensinaram para vocês hoje, encheu ele de testosterona e ela de estrogênio. Deus também deixou um manual do fabricante. Um manual que ensina a curar quando alguma coisa está fora do lugar. Um manual que ensina o perdão. E ensinou de forma prática. Falar de perdão, teoricamente, é muito fácil. Mas o filho dele se humilhou, perdeu. Pastor Otto, eu estou lhe chamando aqui. Ele é paciente, ele tem o dom pastoral. Quando ele encontra uma pessoa, hoje ele quase nem janta por causa disso. Mas quando Deus fez o projeto, Deus o manual do fabricante, a Bíblia, a palavra dele. Vem cá, meu lindão. O manual do fabricante ensina nós exercitarmos que está na palavra de Deus, que tudo suporta. Um amor que não desiste nunca. Um amor que não é egoísta. Um amor que não se tem por prepotente. Um amor que não está preocupado com a reputação, mas está preocupado em ser um
com o outro e um com o céu, alinhados com o céu. Eu quero te aconselhar, você que está nesse lugar e que está experimentando uma crise conjugal, não desista do seu casamento. Não desista da sua família, não desista da sua casa. Você acredita que em 50 anos, um homem e uma mulher vivendo juntos, não viveram crises? Você acredita que o Otto, muito mais do que eu, não teve que ser tolerante, paciente, porque ele encontrou uma pessoa completamente machucada pelo diabo? Você compreende que muitas vezes, talvez a vontade dele fosse tirar o chinelo e me fazer calar. Mas ele me ensinou como Cristo ensinou a igreja, sendo exemplo para a igreja, sendo exemplo de cuidado, exemplo de amor. Lembra do dia que vocês começaram? O dia que vocês deram uma palavra de viver juntos. Quando vocês deram essa palavra, vocês estavam cheios de sonhos, de projetos. Pastora, muita coisa destruiu pelo caminho, muita coisa desmontou pelo caminho. Mas eu quero dizer para você, Jesus é especialista em reciclar lixo. Ele é especialista em refazer valores. Ele é especialista em reconstruir o que está caído e buscar o que está perdido. Você quer falar? Eu quero falar que as coisas ficam muito fáceis quando você decide amar, porque, na verdade, amar é uma decisão. E eu decidi amar a Tânia. Ela tinha 14 anos, mas não foi bem aí, né? Foi lá pelos 15. Mas eu decidi amar os nossos filhos, eu decidi amar os sonhos dela, eu decidi amar o ministério dela, os projetos dela, eu decidi amar tudo que a faz feliz, tudo que ajuda ela a se realizar. Eu decidi amar tudo que ela gosta, tudo que ela almeja. E, na verdade, foi uma troca. Ela disse que eu aturei ela, mas, na verdade, ela que me aturou. Eu acho que eu sou muito mais difícil do que ela. Mas quando eu olho para trás, eu vejo assim, Deus, como o Senhor foi maravilhoso comigo. Porque eu que saí ganhando. Eu saí ganhando. Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Mas se não fosse a gente estar superando todas as dificuldades, com certeza as coisas teriam sido completamente diferentes. Mas sempre na sua pessoa, sempre na sua amada, no seu amado, vai ter algo que é especial, porque Deus faz assim. Aquilo que Deus fez não é coisa para jogar fora. Deus não faz porcaria. Então tudo que é de Deus é especial. Amém? Eu quero terminar fazendo uma proposta. É muito difícil a proposta que eu vou te fazer. E é muito mais difícil você aceitar essa proposta. Mas Deus é Deus. Aqueles casais que estão enfrentando crises muito sérias e que vieram para esse lugar com esperança em Deus, de uma grande virada. Eu quero que eles venham aqui à frente.
É difícil a proposta. Mas eu e pastor Otto, glória a Deus. Glória a Deus pela coragem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua coragem. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar pelas suas vidas. Pedir um renovo do Senhor sobre a vida de vocês. Pedir uma unção de restauração, de reconciliação. Pedir uma graça especial sobre a vida de vocês nesse. Que venha uma renovação do primeiro amor na vida de vocês. Que venha a renovação do gozo, da alegria de estarem juntos, de envelhecerem juntos. De cumprirem esse projeto de Deus. De tomarem nos braços os filhos e os filhos dos filhos. Esse é o projeto de Deus. Tomarem nos braços os filhos e os filhos dos filhos, juntos como família bendita do Senhor. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça, Pai, esse momento tão precioso, Pai, aonde filhos e filhas tuas vêm buscar, Senhor, no altar, vem buscar, Senhor, nesse lugar, uma oportunidade, Senhor, de terem vida outra vez. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi a causa, Senhor, do sofrimento, tudo aquilo que foi a causa, Senhor, das rupturas, a causa, Senhor, da vergonha, da humilhação, passa o sangue do Cordeiro agora, Pai. Passa o sangue do Cordeiro, Pai. Trazendo um renovo, um broto de renovo, Senhor, surgindo. Ah, Pai, que eles tenham uma experiência profunda de reconciliação, de perdão, de restituição. E que em nome de Jesus, Pai, a partir de hoje, desta noite, Senhor, eles comecem um caminho de volta para o lugar da alegria, Pai. Um caminho de volta para o lugar da paz. Um caminho de volta para o lugar da bênção. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que não procede do Senhor na vida deles. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro uma palavra profética. De que em todo tempo, aonde forem, tudo que fizerem, serão benditos, Senhor, como família nesta terra. Em nome de Jesus.